governo dos Estados Unidos puniu o ministro Alexandre de Moraes com a Lei Magnitsky. Os brasileiros concordam com essa punição? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Olá, eu sou Marcelo de Giuseppe, sócio aqui do Instituto IBESP. Hoje eu quero falar sobre uma pesquisa rápida que nós fizemos agora no início de agosto, sobre vários assuntos que eu estou apresentando semanalmente. E essa semana agora eu quero falar para vocês, eu quero mostrar para vocês aqui a pesquisa, a questão sobre a punição da Lei Magnitsky que foi colocada no ministro Alexandre de Moraes pelo governo dos Estados Unidos. Essa pesquisa foi realizada com 1.003 entrevistas, com margem de erro de 3,1, ouvimos os 26 estados mais o Distrito Federal. E a pergunta foi bem clara: você concorda com a punição da Lei Magnitsky, a punição financeira colocada pelo governo dos Estados Unidos sobre o ministro Alexandre de Moraes? E nós temos aqui na página 4 o resultado. Primeiro ponto que me chama a atenção aqui, que 13,9% não soube responder ou não quis responder. Esse é um dado que é interessante porque perceba que os outros quase 90% ali simplesmente conseguiram se posicionar a favor ou contra a punição, ou seja, a favor ou contra o ministro. Então o que me parece é que o que me demonstra esse dado aqui é que o ministro tem muito protagonismo, muitos brasileiros conhecem e conseguem ter uma imagem dele plasmada ali, pode ser positiva ou negativa, tá? Esse é o primeiro ponto que me chama a atenção. Aí quando a gente olha aqui, 42,6% concordou com a punição, disse sim, eu concordo com a punição financeira colocada sobre o ministro, realizada pelo governo dos Estados Unidos. E 43,5% não concorda, apenas 0,9%, menos de 1%, acima daqueles que concordam. O que eu posso dizer sobre esses dados aqui? O primeiro ponto que me chama a atenção, eu posso ter uma leitura aqui de copo mais cheio, copo meio vazio. Digamos que seja o ministro lendo essa pesquisa aqui, eu vou ter uma leitura de copo meio cheio, né? Olha, um pouco mais dos brasileiros entendem que eu não devo ser punido. Tá bom, essa é uma leitura que é aprovada, só que eu não teria essa leitura. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque normalmente a gente sabe disso fazendo pesquisa quantitativa, qualitativa, a gente percebe que as pessoas têm algum tipo de reconhecimento ali, de perseguição quando a pessoa é perseguida. Então a pessoa fala assim, olha, me parece que o governo dos Estados Unidos está punindo. E a gente tem um outro dado que é histórico, que tudo que vem dos Estados Unidos, assim, quando é em questão política, as pessoas têm algum pé atrás, falam assim, olha, existe algum interesse aí, então querem punir o ministro, não é bom isso. Tá? Então quando a gente olha aqui, 42,6% dos brasileiros concordam, esse aqui é um dado que eu acho que o copo realmente está muito vazio. Tá? Então, é uma leitura geral que eu tenho aqui dessa página 4. Primeiro, o ministro me parece que tem muito protagonismo, afinal de contas, quase 90% conseguiu se colocar a favor ou contra ele. Esse dado aqui talvez não seja um dado muito interessante para um ministro do Supremo Tribunal Federal, que deveria ser apenas um cargo técnico burocrático, não deveria ser um cargo de tanta relevância, assim, de tanto reconhecimento das pessoas, né? E o segundo ponto que eu tenho aqui é que o número de negativo de pessoas que não concordam, apesar de ser um pouquinho maior, não me parece ser positivo, porque o número, as pessoas teriam ali uma tendência de ter se solidarizar com a pessoa perseguida, tá? Então, esse aqui é um dado, não me parece positivo ao ministro. Quando a gente olha na página 6, para entender regionalmente aqui, a gente vê que o estado do Nordeste é aquele que menos concorda, 49,5% não concordam, tá, com a punição. Em compensação, o estado do Sudeste é aquele que mais concorda, com 47,7%. Quando a gente olha entre homens e mulheres, os homens concordam um pouquinho mais que as mulheres. Quando a gente vê por faixas etárias, tanto a faixa de 16 a 24, como a faixa ali acima de 60, são aquelas que estão mais concordando, mas aqueles que mais concordam são os jovens, 16 a 24. Quando a gente fala por grau de instrução, aqueles que concordam mais são as pessoas de ensino médio, mas também o ensino superior fica muito próximo. O pessoal de ensino fundamental concorda um pouco menos. Quando a gente olha por religião, os católicos concordam mais com essa punição. Quando a gente fala por índice de dependência governamental, que esse é um índice criado pelo IBESP, onde a gente substituiu a renda. Por que a gente substituiu a renda? Porque as pessoas têm dificuldade em dizer qual é a renda da casa, ela tem que somar a renda de todo mundo ali na casa, a pessoa tem dificuldade e acaba falando um número que a gente não pode confiar 100%. E o segundo ponto, porque a gente tem ali muita gente que não quer falar sobre esse dado. Como a gente acaba perdendo ali
a credibilidade desse dado, a gente fica um pouco preocupado em colocar esse dado, a gente criou uma metodologia própria onde a gente faz perguntas subjetivas para entender o quanto essa pessoa é dependente do governo. Tá? Então, aquelas pessoas baixo IDG, ou são pessoas que não têm dependência direta do governo, não recebem nenhum tipo de benefício, têm plano de saúde, têm filho em escola particular ou universidade particular, são aquelas pessoas que mais concordam com a punição. Quando a gente fala de eleitores de Jair Bolsonaro no segundo turno de 2022, 64,1% concordam com a punição. 27,4% de quem votou em Jair Bolsonaro no segundo turno de 2022 não concordam. Tá? Quando a gente fala de eleitores de Lula, 59,3% dos eleitores que votaram em Lula no segundo turno não concordam com a punição, mas 27,1% concordam com a punição. A gente percebe que quase o mesmo percentual, praticamente igual, das pessoas de eleitores do Lula que concordam, é aqueles dos eleitores de Bolsonaro que não concordam, né? Aí a gente também faz isso por hábitos de consumo de mídia, né? A gente quer entender assim, olha, quem se informa mais pela TV sobre política, se concorda mais ou menos, tal. Então, quando a gente pega aqui, quem mais concorda com essa punição são as pessoas que se informam pela TV, 49,8%. Quem menos concorda são aquelas pessoas que se informam pelo jornal impresso. E também aquelas, na verdade, são as pessoas que não buscam informação, mas de quem se informa, as pessoas que se informam pelo jornal impresso, 33,4%. A gente sempre compara aqui TV com redes sociais, porque a gente sabe que os eleitores mais à esquerda se informam mais pela TV e os eleitores mais à direita se informam mais pelas redes sociais. E é interessante que os eleitores das redes sociais concordam em 43,4%, menos que as pessoas que estão pela TV. Eu não acompanho TV, tá? Eu não me informo pela TV, eu só assisto YouTube ali, o que me interessa, né? Então aqui tem um dado que pode ser preocupante ou não para o ministro, porque as pessoas que se informam mais pela TV são aquelas pessoas mais centro-esquerda, e as pessoas aqui estão concordando mais. Eu não sei qual a linha editorial das TVs, porque, como eu disse, eu não me informo. Se elas estiverem aqui nessas linhas concordando com o ministro e as pessoas não estão concordando, existe aqui já um problema, porque de repente as pessoas não estão acreditando muito no que a TV passa, e mesmo a história contada, a narrativa colocada, foi construída de uma forma que as pessoas não estão confiando. E aqui a gente tem as pessoas de redes sociais, que tem uma discussão muito grande ali, né? Mas como eu falei, as pessoas se informam, da direita se informam um pouco mais, elas não estão mais concordando, também a gente não sabe, eu acompanho pouco redes sociais, a gente tem os meus perfis ali, mas eu não fico me informando por ali, eu tenho meus canais de informação, né? Então aqui é um dado, em resumo aqui dessa rápida pesquisa aqui, o primeiro ponto que me chama a atenção, muitas pessoas conseguem se posicionar em relação ao personagem Alexandre de Moraes, né? Então apenas 13,9% não quis se posicionar ou não soube se posicionar, então isso aqui é um dado que não é bom, na minha opinião, quando a gente fala de um ministro de Suprema Corte, porque as pessoas deveria ser um cargo técnico burocrático e não aparecer a tal ponto das pessoas começarem a plasmarem uma imagem positiva ou negativa. O segundo ponto que me chama a atenção, apesar das pessoas que não concordam ficar um pouquinho acima, 0,9% acima de quem concorda, o número de quem concorda é muito alto, próximo de quem não concorda. Porque eu digo isso? Porque normalmente as pessoas têm a tendência de ficar do lado daquela pessoa punida, ter um pouco de coração ali e falar, poxa, não é legal, porque me parece que essa punição ela é muito severa e pode prejudicar muito o ministro agora. Lembrando que o ministro, não sei quantos anos ele tem, mas ele deve ser um ministro que tem em torno de uns 50 e poucos anos, 50 anos, ele tem muito tempo de vida para ter uma punição eterna financeira, onde ele não vai poder ter conta em banco, não pode fazer um monte de coisa, né? Então isso aí realmente, eu não sei até que ponto isso vai crescer ou não daqui para frente. Aqui a gente tem outros estudos que a gente fez que eu vou apresentar, porque eu quero sempre apresentar de forma curta aqui, sem tomar muito o seu tempo, mas a gente vai ter na semana que vem ainda sobre esse estudo nacional que nós realizamos. A gente quis entender se a punição de Jair Bolsonaro, se existe uma perseguição do ministro contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, por exemplo. Então a gente vai na semana que vem trazer isso, tá? Se você quiser esse estudo aqui, você pode acessar o nosso aplicativo,
e baixar o aplicativo, e nele você não tem só esse estudo, mas tem vários estudos lá, dados eleitorais, tem os outros vídeos. Caso você queira ter aqui que é direto, me passa o PDF aqui porque eu não quero ficar entrando em aplicativo, tal, você vem aqui nesse nosso QR Code aqui. Esse QR Code é do Zap aqui do IBESP. Você pode ir ali, manda uma mensagem, olha, me manda o PDF, eu sou jornalista, eu sou curioso, eu gosto de política, eu sou deputado. A gente também te manda por ali sem problema. Esse é um estudo que é realmente público e você pode ter acesso a qualquer momento. Se você quiser continuar entendendo um pouco sobre essa pesquisa, porque eu vou com calma lendo e vou colocando todo dia uma opinião minha ali, eu costumo puxar um pouco de literatura, falar um pouco de história, que é para citar algum tipo de autor ali, para tentar trazer alguma analogia, para tentar enriquecer essa discussão aqui, ao invés de ficar numa discussão burra, né, ficar quebrando a cabeça. Não, vamos tentar aprofundar, tentar entender como pensam os brasileiros, porque o que acontece sempre, se a pesquisa não me passa um dado que eu concordo, por exemplo, aqui, eu quero muito que o ministro seja punido. Poxa, todo mundo quer que o ministro... Não é todo mundo. Da mesma forma, do outro lado. Poxa, eu não quero que o ministro seja punido, e com quem eu converso não quer que seja. E a pesquisa me mostra que é tão dividido assim. A gente precisa entender que o Brasil é um país continental. A gente tem pessoas de oriundos de todas as classes, gêneros, de tudo, né? Então a gente tem que respeitar a opinião das pessoas, entender que uma pesquisa ela é feita de forma técnica. E uma pesquisa nesse nível nacional, com 1000 entrevistas, existe um investimento bem alto, e a gente só conseguiu fazer porque a gente tem aqui um parceiro nosso, que é a BRCal, que é uma empresa de saque, de serviço de atendimento ao consumidor, de telefonia, de cobrança. Você que é político, que quer fazer um marketing direto através de telefonia, é uma grande empresa. Se você é de empresa e quer um serviço de cobrança, alguma coisa assim, é uma grande empresa e só é nossa parceira, porque os valores e princípios dessa empresa BRCal concordam com a nossa. Você pode entrar no QR Code deles aqui e bater um papo diretamente com eles. Entrar no site, conversar. Tá bom? Então um grande abraço e até a semana que vem.